Muito boa tarde a todos. Vamos hoje aproveitar este espaço para, para dar a conhecer. O objetivo é dar a conhecer uma comunidade que foi criada recentemente, a comunidade dos especialistas. Boa tarde, Jorge Boa Ferreira. tarde. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pelo vosso empenho e compromisso à causa. O GADI deste mês entendemos que talvez fosse oportuno darmos a conhecer de uma forma mais próxima àqueles que tiveram um interesse mais direto junto dos associados, uma das iniciativas que nós temos vindo a usar e digamos que de alguma forma desenvolvemos nos últimos meses, desenvolvemos a partir de outubro, no âmbito da colaboração com o MENAC. De facto, foi estabelecido pela TIPT um protocolo de colaboração com o MENAC no mês de setembro do ano passado, um protocolo de colaboração onde, no fundo, basicamente, uma parceria estratégica, onde os principais objetivos são apoiar através de iniciativas muito concretas, e eu vou enunciá-las e passar as três com os objetivos, porque aproveitamos e damos a conhecer, quer em termos de formação de efetividade do RGPC e do RGPDI, também, portanto, eu diria que eram fundamentalmente 4 ações. Formação, uma outra ação, eu comecei já, mas eu penso que já estamos na hora, Bem-vinda, Ana Jesus. Uma outra ação muito orientada para as escolas e para bootcamps nas escolas, um pouco à imagem daquilo que a TI já tinha feito, e também em articulação com a Associação de Diretores das Escolas Públicas, e, portanto, nessa perspectiva estão definidos alguns objetivos. O protocolo é para 2 anos, tem a duração de 2 anos, portanto, tem um conjunto de ações que vão ser desenvolvidas nos próximos, tanto em 2025 e 2026. E uma outra ação que nós consideramos muito importante, que é esta que vamos de alguma forma detalhar, e que começámos, demos o seu pontapé de saída por altura do Festival Transparente, embora, digamos, fechado à própria comunidade, porque se trata da criação de um grupo de especialistas, nós chamamos de Comunidade de Especialistas Anticorrupção, que de alguma forma pudessem ajudar a olhar para algumas questões que são relevantes do ponto de vista do MENAC, mas que são também relevantes, e esse é o nosso ponto essencial do ponto de vista da TI, e que pudéssemos, digamos, dinamizar esse grupo, de maneira a que esse grupo pudesse produzir alguns documentos que fossem úteis e públicos, úteis ao MENAC, mas eu diria sobretudo úteis à sociedade, e que podem assumir, digamos, a forma de fax, ou podem assumir a forma de guias de boas práticas, ou podem assumir simplesmente a forma de recomendações, mas que gostaríamos que tivessem uma utilidade efetiva e uma utilidade, digamos, não apenas no campo dos princípios, mas no campo da sua utilização por parte de alguns agentes e de alguns atores, digamos, que têm que lidar com o RGPC e o RGPDI. O protocolo do MENAC é essencialmente este conjunto de ações, com um conjunto de objetivos também, e eu passaria, talvez seja essa, bem-vinda Ana, agora estamos a ver o rosto, e eu, antes de fazer desaparecer os vossos rostos, que é sempre o mais agradável, passaria agora só alguns slides para terem uma ideia daquilo que são, procurei selecionar e não vos vou amassar muito por aquilo que são o protocolo, porque de resto nesta conversa pode haver interesse da vossa parte noutras áreas que não aquela que nós escolhemos e que selecionámos, que foi a comunidade de especialistas anticorrupção, por um motivo muito simples, porque arrancou na altura do Festival Transparente e teve já, a semana passada,
a sua segunda reunião, que foi uma reunião até bastante, diria, muito produtiva, e já com um plano de ação muito, muito claro. Eu vou então passar à. Ora, aqui está. E, portanto, o protocolo, como digo, é um protocolo de chapéu, tal como disse, tem essencialmente enfim, orientações de parceria estratégica que referi, não vou a este texto, mas depois temos aqui as 4 ações. Por um lado, o ciclo de iniciativas temáticas trimestrais. O trimestre é, digamos, a unidade de medição das atividades do protocolo e, portanto, por isso falamos trimestrais. De facto, nós vamos fazer um cronograma, calendarizar todas estas ações por trimestres e portanto, digamos, é por isso que aparece aqui o trimestre, não interessa. O que interessa verdadeiramente é que vai haver um ciclo de iniciativas temáticas sobre riscos de corrupção e infrações conexas. Começámos já com em dezembro, no Festival Transparente, em articulação com o MENAC, naturalmente. Depois, um segundo que não referi há bocadinho e que tem a ver com um boletim com recomendações e boas práticas associadas ao RGPC e ao RGPDI, que será um boletim mensal. Saiu o primeiro número em janeiro e está na nossa página, ainda, enfim, sem grandes recomendações, mas com as boas práticas que decorrem, nomeadamente, de artigos que são, digamos, publicados na revista Transparente ou outras fontes, penso que em janeiro também foi, notícias e iniciativas. Claro que o objetivo é que este boletim também vá espelhando aquilo que é a atividade ou as iniciativas que decorrem deste protocolo, mas será mensal e estará disponível sempre na página da TI e também será distribuído internamente pelo MENAC e pela rede que entender. A realização dos Integrity Bootcamps, que aliás este em concreto foi-nos pedido pelo MENAC pelo conhecimento que tinham de um bootcamp que nós tínhamos feito antes, penso que até com o Nuno Rolo a estar presente na altura, ainda portanto, na presidência do Nuno, e depois a comunidade de especialistas anticorrupção, o que suporta a atividade do MENAC, obviamente que não é, digamos, não é uma comunidade de especialistas anticorrupção que esteja sempre disponível para dar suporte ao MENAC, não é isso, é de facto um grupo de especialistas anticorrupção que se juntou, que a TI convidou e que se juntou. A ideia, como vão ver, é que sejam pessoas de perspectivas diferentes, desde a experiência pública à experiência ligada às empresas, enfim, pessoas ligadas ao combate contra as fraudes de fundos, enfim, são pessoas muito variadas. Nós vamos perder aqui um bocadinho de tempo, porque acho que vale a pena sobre isso, aos antigos presidentes da TIPT, e portanto o Nuno Rolo está neste grupo, e que pudessem, digamos, refletir sobre alguns temas e produzir. O nosso compromisso, como vão ver, é produzir 4 documentos, portanto as coisas estão mais ou menos quantificadas. Bom, portanto, no ciclo de iniciativas temáticas trimestrais, aquilo que nos comprometemos são 8 iniciativas durante os 2 anos, 2 seminários presenciais, 2 online e 2 podcasts. Já foi um presencial e online, enfim, e portanto aqui tudo isto são, digamos, os objetivos são os que estão descritos. Toda a informação que estou aqui é a informação que consta do protocolo e portanto está também ela disponível, mas a ideia é esta. Portanto aqui eu diria que é no fundo entroncar naquilo que é a atividade da TI, mas agora com um reforço particular em matérias que têm a ver com o interesse também do MENAC, e neste sentido haver uma articulação nestas iniciativas, uma articulação e digamos, um maior dinamismo, digamos assim. O boletim, cá está o boletim, portanto, no fundo será a tal ideia do boletim mensal,
21 boletins, portanto corresponde aos meses, não são 24 meses, mas são 21, que têm a ver exatamente com uma quebra, penso que é em agosto, enfim. Cada boletim é cedido por bom, esta é uma métrica de apoio, digamos, ao impacto, mas naturalmente que não é propriamente o mais importante vai ser o conteúdo dos boletins, que nós esperamos que venha a ser enriquecido a cada mês com o trabalho que se pode colher a partir daqui. Os Integrity Bootcamps, são 4. A ideia é que nós realizemos, isso foi já conversado com a ANDAEP, um Integrity Bootcamp, portanto, em cada, deslocalizados, portanto, um no norte, outro no centro, outro em Lisboa e outro no sul, e, portanto, no fundo, a ideia, como está aqui, e que é de facto, digamos, um modelo, como disse, já testado pela TI, não testado em escolas, mas testado de outra forma, ao longo de uma semana, a ver, portanto, que será preparado, um campo que será muito preparado com as escolas, e, portanto, estamos no trabalho de definir com a ANDAEP quais vão ser os locais e, obviamente, os temas numa definição de um grupo de trabalho criado para o efeito. Também é verdade que estas crianças e jovens, como dizemos, serão certamente mais jovens do que crianças pela facilidade que isso nos permite, e portanto alunos do segundo ciclo e terceiro ciclo, embora também se prevejam que as crianças, que pode haver algumas iniciativas com crianças, mas eu diria que os 4 dias serão mais fáceis de articular no âmbito dos programas até do secundário, enfim, e depois a comunidade de especialistas, em que aqui o que diz é pelo menos 10 membros, aquilo que está previsto no protocolo, salvo erro, é entre 10 e 15, 10 e 14. E qual foi o nosso compromisso? O nosso compromisso foi que nós, digamos, dinamizaríamos, ou de outra forma, selecionaríamos, ou convidaríamos e faríamos todos os esforços para tornar uma realidade esta comunidade, enfim, coisa que de alguma forma já conseguimos. Agora também nos comprometemos a, digamos, assegurar que haveria reuniões regulares, comprometemos com 6 reuniões ao longo do tempo. Não está no protocolo, mas entretanto foi acordado que serão 2 reuniões presenciais e as restantes serão por Zoom, ou portanto serão virtuais. E também nos comprometemos que do trabalho desta comunidade vão surgir, como vos disse, os 4 documentos que, enfim, que vão ser úteis ao MENAC e, sobretudo, também úteis, naturalmente, a todos, à sociedade em geral e, sobretudo, serão também valor acrescentado pela TI. Obviamente que os objetivos são claros para o MENAC e para nós, e digamos que é um pouco este o trabalho, digamos, é este o enquadramento do protocolo, isto só para ficarem com uma ideia geral. Também não disse, mas aqui está claro que será, obviamente, a TI a ter o trabalho de, digamos, com a metodologia que for definida e que nós neste momento já definimos, assegurar que os contributos que são dados nas reuniões e fora das reuniões, porque esta comunidade vai trabalhar bastante fora das reuniões, são agregados e são, digamos, há uma produção de conteúdos que é feita pela TI, e, portanto, a publicar pela TI, mas também pelo MENAC. Aqui estão, pronto, exatamente, portanto a Maria, a que eu saúdo, embora esteja, não se veja o rosto, mas a Maria que está por trás todas estas nossas atividades, já colocou aqui não só, portanto, o link do boletim, do primeiro boletim e também do protocolo, e, portanto, a TI tem este papel de dinamização, de acompanhamento, mas sobretudo também de produção dos outputs que hão de ser validados pela comunidade e hão de ser, são criados e validados pela comunidade e que naturalmente terão a seguir, enfim,
esperemos, uma utilidade efetiva. Esta foi a calendarização das atividades. Nós assinámos o protocolo em setembro, mas objetivamente por um conjunto enfim, de circunstâncias que de resto nos foram alheias, nós pudemos, nos foram na sua essência alheias, nós começámos desenvolvemos o protocolo, como de resto já tínhamos um pouco previsto, apenas quase em dezembro, com o Festival Transparente, e o que estava previsto é que começássemos o boletim mensal em dezembro e começássemos também o ciclo de iniciativas temáticas trimestrais, isto era o previsto. Objetivamente nós não começámos com o boletim mensal, por questões que nos foram alheias, essas sim, porque havia a ideia de haver digamos, uma mensagem inicial minha e do Presidente do MENAC, e depois houve um atraso do Presidente do MENAC que acabou por não sair, mas saiu agora em janeiro. Mas em contrapartida nós não prevíamos começar a comunidade de especialistas anticorrupção em 2024 e começamos. Fizemos de facto o kick-off desta comunidade em dezembro, na altura do festival, através de uma reunião inicial à distância e, portanto, digamos que do ponto de vista do cumprimento do primeiro trimestre estamos bem dentro do previsto, não, mas em equivalência ao previsto. Eu não sei se têm questões, se calhar passo rapidamente, se tiverem naturalmente interrompam a todo momento, mas de outra forma, se não tiverem, eu iria fazer uma passagem breve, porque podem ter questões também sobre o protocolo, naturalmente. Iria fazer uma passagem breve sobre tudo e depois conversaríamos, mas como digo, interrompam naturalmente sempre que quiserem. O protocolo de colaboração do MENAC, ou digamos a comunidade de especialistas anticorrupção, é composta por este grupo. Este grupo tem, digamos, o Nuno, a Susana Coroado, o Luís de Sousa, que de facto são, e não tem João Paulo Batalha, porque conversei com ele, e ele achou que já está envolvido em muita coisa e de alguma forma neste momento também com a Frente Cívica, achava que não faria muito sentido, mas a ideia era que estivessem naturalmente todos aqueles que têm um grande património de saber da TI, e estão presentes, e depois estão pessoas muito diferentes, alguns com uma experiência clara como de Procuradora-Geral Adjunta, como é o caso da Ana Carla Almeida. É preciso dizer que estas pessoas não estão a representar ninguém, ou seja, não foi feito um convite institucional para que as instituições possam ou pudessem fazer-se representar, estão a título pessoal, com a sua experiência, portanto, estão naturalmente, estou a pensar na Almeida, mas na Procuradora Ana Carla Almeida, mas como outros também, neste caso, com enfim, um pedido para participar à sua entidade, à sua instituição, quando acharam que o deveriam fazer. Mas, portanto, temos uma juíza desembargadora que teve experiência na Direção-Geral da Justiça, temos pessoas como o Sérgio Pratas ligado à CADA, não é? E toda digamos, o desenvolvimento de competências próximo da Assembleia da República. Temos depois o Mário Tavares da Silva ligado ao Observatório, ligado à estrutura de missão. Enfim, temos pessoas da direção. Eu naturalmente que acompanhei o protocolo com muito empenho e dinâmica e estou a acompanhar os trabalhos. Hoje a Teresa, nós não queríamos perder a oportunidade de divulgar no GADI deste mês, mas a Teresa hoje de facto não podia, por isso estou aqui, mas estaria aqui ele e a Teresa, e portanto a comunidade tem duas pessoas, dois colegas da direção, a Joana Freitas e a Teresa Violante, ela auto-intitulou-se facilitadora, portanto, no fundo, não é propriamente a coordenadora, nem enfim, mais uma dinamizadora que tem a responsabilidade, de alguma forma, de fazer as coisas andar, e depois tem pessoas muito diferentes, tem mais académicos, como é o caso, por exemplo, do Eduardo Figueiredo, tirando digamos, os ativistas da TI, mas temos o Eduardo Figueiredo, que é na Universidade de Coimbra, mas temos também
colegas que têm um perfil muito mais ligado, por exemplo, Compliance Forum, em termos de empresas privadas, como são o caso da Catarina Monteiro e do Diogo Santana Lopes, que é ao mesmo tempo associado do TI e pertence aos órgãos. Enfim, penso que já passei os nomes todos. Depois temos pessoas com uma experiência maior do ponto de vista da autarquia, das autarquias e da experiência, mas sempre com um foco, neste caso, muito grande na contratação pública, como é o caso, por exemplo, do Pedro Teixeira, ou pessoas com um foco maior no RGPD, como é o caso do Hugo Tavares. Enfim, penso que referi todos, e no relevante, portanto, é isto. O que é que nós propusemos? Porque aqui a questão fundamental é como é que se pede a um conjunto de pessoas, todas elas muito ocupadas, não é? Que façam parte desta comunidade, e como é que se assegura que elas não estão a perder tempo no tempo que reúnem connosco. Estamos conscientes também que podemos pedir-lhes contributos, mas depois temos que facilitar todo o processo de integração desses contributos. E, portanto, como é que nós, não vale a pena pedir muitas reuniões, porque depois elas não vão ser produtivas, mas como é que nós conseguimos, nestas 6 reuniões, chegar a resultados e a uma análise efetiva. E, nesse sentido, de facto, propusemos esta metodologia na última reunião que foi aprovada, e, portanto, basicamente as reuniões servem para aprovar aquilo que vamos fazer, o programa de trabalho, foi isso que fizemos agora nesta segunda presencial. Podemos começar a discutir um bocadinho, isto foi feito muito superficialmente em alguns casos, das reflexões inscritas, isto é, quando tivemos que decidir por onde é que íamos começar e o que é que íamos fazer, é óbvio que houve uma discussão, ainda que muito breve. As reuniões também devem servir para discutir as questões críticas que surjam do trabalho até à reunião e aprovar os documentos. Entre as reuniões é que se abre, digamos, um espaço de trabalho que consiste em que, definido quais são os temas que vamos abordar, e estão definidos os temas para este ano, então haver um espaço em que nos sejam remetidas reflexões, documentos, áudios, etc. Obviamente que não são, este espaço não está limitado à comunidade de especialistas e outros documentos que possam, digamos, ser input até aí, e que tenha conhecimento até aí, e tenha presente até aí, enviará também e integrará, mas portanto um espaço de reflexões. Depois há uma produção de um draft, ou uma reflexão de um documento, que será feita naturalmente por nós, mas também procuramos que dentro do grupo ficassem alguns responsáveis por esta análise e produção do draft. Depois, digamos, esse documento estamos a pensar sempre em documentos simples, numa perspectiva mais de utilidade do que propriamente de quantidade de páginas, não é? Mas que sejam, digamos, possam ser instrumentos úteis. E depois depois do documento, então, um espaço de análise e comentário, e depois então levar à reunião. Vão haver este ano 2 reuniões, como vou dizer, em maio e em setembro, e portanto levar digamos, estes documentos. Aqui estou já a abrir um pouco aquilo que é o resultado que decorreu da última reunião. Portanto, nós levámos uma proposta de temas, foi bastante, e recolhemos propostas de temas, foi bastante interessante a discussão, ou pelo menos a validação dos temas que também decorrem de sugestões que nos foram feitas, e portanto estes foram os 4 grandes áreas de reflexão para este ano da comunidade. Uma que tem a ver com o papel do responsável pelo cumprimento normativo nas entidades abrangidas pelo RGPC. Percebemos que era uma dificuldade que o MENAC estava a sentir pelas questões que estão colocadas, mas é sobretudo uma dificuldade muito efetiva do ponto de vista daquilo que de que são as entidades que pretendem cumprir o RGPC em tempo e que têm dificuldades diversas. E aqui podemos entrar em várias dicotomias, entidades públicas e entidades privadas, mas mesmo das entidades privadas, entidades pequenas e entidades grandes,
E, portanto, esta era uma questão com muitas dúvidas que eventualmente podem ser, não é eventualmente, faz todo o sentido que se trabalhe no sentido de ajudar digamos, a esclarecer as dúvidas, ou então a perceber que são dúvidas que de facto carecem de algum aprofundamento para além desta comunidade. O outro, eu diria, tema incontornável, que era proposta nossa, mas que era também proposta de muitos dos que estavam ali, tem a ver com a contratação pública, naturalmente, da discussão entre todos surgiram dois temas, ou duas áreas, digamos, de reflexão, uma que tem a ver com o mapeamento de riscos e forma de mitigação, muito na linha da conversa tida, e nomeadamente o Luís de Sousa aqui nesta parte acrescentou bastante, muito na linha de que há muito mapeamento feito até pela União Europeia, etc. E, portanto, agora se calhar valeria a pena fazer algum trabalho. Eu não me quero antecipar ao grupo, até porque não estou na comunidade, posso estar presente nas reuniões, mas de facto, mas admito que, ou em termos de depuração, ou em termos de, digamos, salientar as questões mais importantes, os riscos mais importantes e as formas de mitigação que estão ao alcance dos diferentes responsáveis. E, portanto, esta foi uma área. E depois a outra que teve muito a ver com preocupações muito concretas que têm a ver com o portal base e, portanto, o controle dos beneficiários efetivos e o portal base como uma ferramenta de apoio a entidades adjudicantes. No grupo, e o Nuno esteve presente porque faz parte da comunidade, e vou já enfim, calar-me e dirá, mas no grupo foi muito claro que havia pessoas com interesses diferentes que têm a ver com a sua área de atuação, com a sua área de trabalho, e portanto foi claro perceber que perante uns temas nós tínhamos alguns elementos muito dinâmicos e com muitas ideias. Foi muito bom perceber que as pessoas de facto estavam motivadas para ajudar e para participar, outros noutros temas, o que faz naturalmente, o que é absolutamente normal. Um terceiro tema, como desenvolver e aprofundar uma cultura de integridade e transparência na administração pública. Aqui um bocadinho, algumas recomendações aos decisores de um referencial de boas práticas. Há duas pessoas que ficaram aqui de alguma forma como a ajudar a dinamizar, a depurar depois o trabalho que resulta das contribuições que foi de facto o Nuno Cunha Rol e o Sérgio Pratas. Depois um outro de avaliar da necessidade de conciliar os planos de prevenção de riscos de corrupção com os planos de prevenção de fraude, que resultou muito de uma necessidade que veio até enfim, por parte do think tank dinamizado pela Ana Carla Almeida, que queriam colocar esta questão ao MENAC, e portanto este tema ficou aqui digamos, elencado, mas para na próxima reunião avaliarmos das conversas que ocorreram se é necessário, ou digamos, é possível pensar em algo que esta comunidade possa produzir para ajudar, ou se não é assim. Portanto, eu diria que há aqui uma oportunidade, e eu vou passar e depois voltar aqui, mas há aqui claramente uma oportunidade que é aproveitar este Gabi para vos ouvir, nomeadamente relativamente a alguns temas, ou dentro destes temas a questões que possam achar que serão úteis enfim, de nós abordarmos. E portanto este slide eu espero que, digamos, vai trazer-nos eventualmente outras sugestões. Nós iremos em breve abrir aos associados esta caixa de sugestões, mas falemos, eu diria, de uma forma organizada, não assim aberta, completa, mas de uma forma organizada por temas, e portanto isso já será feito em função dos trabalhos que estão a ser feitos. Portanto esta abertura vai ser, eu voltarei aqui, mas só para dizer que, portanto, vai haver uma reunião em maio e outra em setembro, com um trabalho até lá que permitirá, pensamos que, quer em relação ao tema da contratação pública e do controle dos beneficiários efetivos, quer em termos do papel do responsável pelo cumprimento normativo nas entidades abrangidas pelo RGPC, que haja algum documento. Não significa que em maio ele fique público,
mas que exista algum draft que vá já a maio para ser ou aprovado ou melhorado. Deixando para setembro, portanto, prevendo que possa estar pronto no final do ano, a contratação pública, com mapeamento de riscos e este tema da cultura da integridade e transparência na administração pública. As reuniões serão 15 de maio e 18 de setembro, e depois para o ano teremos então uma reunião presencial. Estas reuniões foram reuniões que demoraram 2 horas, ou neste caso 2 horas e meia, diferente do previsto, mas para o ano presencial contamos que seja uma reunião já mais alargada, eventualmente até com uma parte dedicada a que os associados e o público em geral possa estar. Bom, eu diria que, para além de dar a conhecer e de estar completamente disponível para falarmos sobre este projeto, aquilo que para mim seria, para nós seria muito importante, seria também ouvir-vos, quer relativamente àquilo que possam considerar útil nestes temas, quer aquilo que possam considerar que não é, enfim, que não é, ou que não está aqui e que pode ser interessante. Nós temos uma preocupação, como vos digo, a preocupação ou várias preocupações. Uma é aproveitar ao máximo o grupo que temos, com aquilo que sabem, com aquilo que podem dar do ponto de vista de contributo para a reflexão. A segunda é a produção de documentos enfim, documentos de alguma forma não sejam apenas cartas de intenções genéricas, mas que possam ser úteis para, objetivamente, para os intervenientes, sejam intervenientes, como vimos, por exemplo, a questão dos beneficiários, sejam o ENAC, naturalmente, mas seja, de uma forma geral, o cidadão. Era isto que vos tinha para dizer. Eu peço, portanto, mas gostaria muito de vos ouvir, mas eu antes, se calhar, vou deixar fechar a apresentação, se for necessário, depois colocarei novamente, mas para já os temas, e passava também, pedir ao Nuno, que esteve presente, se pode, enfim, se é exatamente isto o que eu disse, se andei, digamos, em terrenos, ou se não foi exatamente isto que sentiste, e sobretudo em termos de expectativas, enfim, não. Obrigado, Margarida, e boa tarde a todos e a todas. De facto, bem, em primeiro lugar, muitos parabéns pela esta iniciativa, e aliás que já não é de agora, deste ano, mas que é desta direção, e portanto um parabéns na pessoa da Margarida, toda a direção, e pelo excelente trabalho que tem vindo a fazer, e espero que seja ainda, tanto quanto possível, cada vez melhor. Esta, enfim, uma análise mais diria, de helicóptero. Esta iniciativa penso que vem ao encontro daquilo que é o posicionamento da transparência internacional. E digo em transparência internacional e não só TI Portugal, que é uma abordagem, primeiro, estar sempre no combate, seja pela via, obviamente, em que posição for, em que dimensão for, da prevenção, enfim, tudo o que seja do aconselhamento, e estar nos sítios para que possa, enfim, influenciar todos os processos de decisão. Segundo, uma abordagem de cooperação que sempre caracterizou a TI, e falo da TI até mesmo a nível internacional, são mesmo diretrizes da TI, portanto, internacional. A abordagem de cooperação com os atores, com as instituições, portanto, isso enfim, somos, de certo modo, uma ONG que, não obstante a independência que sempre prezamos, mas que temos esse princípio de cooperação, sempre com as entidades. E terceiro, a abordagem institucionalista, ou seja, nós queremos, de facto, uh, nós intervimos na mudança
dos comportamentos, das atitudes, da cultura, dos valores, essencialmente através das instituições. E, portanto, de certo modo, está bem enquadrado e muito bem enquadrado naquilo que é os princípios e naquilo que são as bases da criação da própria TI, e por isso este alinhamento é excelente e, portanto, está perfeitamente, digamos, enquadrado com os objetivos da TI e, portanto, também com a natureza e os objetivos da própria TI Portugal. Quanto à comunidade propriamente dita, enfim, darei mais o meu contributo e da parte que me toca, à parte da transparência e da integridade na administração pública e no setor público. Ahm, Neste pequeno subgrupo, digamos assim, ficámos de verificar, primeiro, ver mais a questão da transparência na administração pública, portanto, questões, enfim, essencialmente com a lei do acesso aos documentos administrativos e afins, não é? Portanto, depois há aqui várias nuances, como sabem, nesta matéria e também na matéria da divulgação ativa de toda, enfim, de tudo aquilo que envolve a transparência administrativa, nomeadamente no âmbito do RGPC, e, portanto ficámos este subgrupo ficou dentro portanto, de especialistas, aliás, vamos reunir para a semana, e já partilhamos alguma documentação entre nós e por isso vamos avançar posso já adiantar, não é? Portanto, digamos, com essa agenda que é de olhar mais para esta questão da transparência da administração pública, em todos os sentidos, quer na transparência interna, na transparência na própria administrativa, quer também na transparência, de certo modo, com os privados, embora não, presumo eu que não esteja, enfim, não seja propriamente esse o foco, mas de certeza que será, digamos, um dos objetos em análise. Até porque faz parte da própria agenda anticorrupção do governo e que é bastante promissora, enfim, pelo menos naquilo que está escrito nessa agenda, em matéria de prevenção, em matéria da transparência pública e por isso também vai ser objeto enfim, do nosso estudo e da nossa análise, digamos assim. Portanto, enfim, de certo modo, felicitar. Espero, enfim, dar um contributo para que também se possa fazer alguma mudança neste domínio, alguma influência, enfim, nos próprios processos de decisão, quer do próprio MENAC, enfim, quer eventualmente até do próprio governo e daquilo que sair também deste trabalho e deste grupo. Enfim, penso que ainda agora é uma questão que estamos ainda um pouco no início, não obstante, todos nós temos já, enfim, cada um nas suas áreas tem já certas noções daquilo que está, enfim, daquilo que está mal, ou pelo menos daquilo que não está a funcionar, das omissões, dos pequenos detalhes que faltam, digamos, atalhar e tem que se endereçar e acho que é um pouco por aí, porque tirando obviamente aquelas leis, aquelas normas que faltam no nosso ordenamento jurídico, nomeadamente a lei do lobby, enfim, entre outras, da pegada legislativa, etc. Mas na verdade isto é uma questão de detalhes, não é? Portanto, faltam aqui, é nos detalhes que as coisas se resolvem, que as coisas se resolvem e que se são eficazes ou se não são eficazes. E, portanto, é uma coisa que me preocupa sempre muito, não é por haver uma lei, enfim, não é por haver, por exemplo, uma lei do lobby que eu vou ficar satisfeito por haver a lei do lobby, porque, sinceramente, o que me interessa é saber se essa lei do lobby prevê todos aqueles detalhes que as lições que já aprendidas por outros sistemas e por outros regimes,
se também interessa ou não e se resolve, não é? E se as prevê e se resolve. Isto é por exemplo, isto estou a falar no exemplo do lobby, mas podia estar aqui a falar noutros regimes gerais e noutras leis da transparência, da integridade, da prevenção da corrupção, enfim. Portanto, acho que, como diziam os alemães, o diabo está nos detalhes, não é? Portanto, Sem dúvida. isso é importante. Sem dúvida. Não, aliás, algo que é muito importante, digamos, sobre todos estes temas e muitos outros, até há vários documentos escritos e reflexões, etc. A ideia é integrar aquilo que é possível e que conhecemos e, sobretudo, beneficiar desta perspectiva cruzada de pessoas com experiência, não é? Com experiências diferentes, que neste caso, por exemplo, neste tema, obviamente que o Nuno o Sérgio, através da Carla, que também são, digamos, talvez até os mais especialistas, mas depois que vai prever, se possível, colher, digamos, um olhar de todos os outros e, portanto, nesse sentido, ter outros aportes também. Claro que se me perguntarem porque é que são estas 14 pessoas, ou seja, eu diria que há pessoas que estão ali que são incontornáveis e de facto, o caso dos presidentes da TI que têm tido e estão ainda, têm um papel ativo, sobretudo no caso do Nuno, do Luís de Sousa e da Susana, pelo estudo e pela participação, porque continua a ser, digamos, a sua vida e o seu contributo, e portanto, obviamente que esses são incontornáveis. Muitos outros, quer dizer, é claro que são escolhas. Houve uma conversa com o Renato, do ponto de vista também desta questão de cruzar perfis. São escolhas que mais poderiam ser outros, e estou segura que se este for uma boa experiência, nós iremos certamente, vai ter um futuro de alargamento e até de subgrupos, enfim, ou de novas comunidades, mas digamos que é uma experiência que penso tem tudo para correr bem. Enfim, obviamente que depois há sempre os mártires, entre aspas, ou pelo menos aqueles que terão mais trabalho, e claramente que aqui o Nuno neste tema terá um papel fundamental. Eu gostava de vos ouvir, estamos para vos ouvir, portanto, digamos, o Gadi hoje tinha este papel, aliás, depois pode-se convidar alguém, mas eu achei que era melhor, primeiro, informar com mais detalhe, porque vão receber, esta informação está no site, vão receber informação, mas não com tanto detalhe, ou pelo menos com tanto tempo para saborear e refletir com qualidade, e também para vos ouvir. Como digo, os associados vão ser ouvidos depois por tema, ainda vamos ver de que forma, provavelmente até com Gadi portanto, sobre os temas, ou sobre cada um dos temas, mas de facto gostava de vos ouvir e, portanto, sou todo ouvidos. Somos. Eu e o Nuno. João. João, exato. Sim, boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Obrigada. Estamos. Muito bem. Só primeiro agradecer à doutora Margarida Mano pela apresentação. Tiro doutora. Nós aqui Sim, na TI Margarida. não há doutoras, senão Muito bem. baralhamos Muito tudo. Certo. Muito bem. Agradecer então a apresentação que fez, uma apresentação bastante detalhada e realmente com objetivos bastante práticos, e ao Nuno também pela sua contribuição. E de facto, tenho aqui algumas preocupações que gostava de partilhar com vocês. Apesar deste grupo ser bastante multidisciplinar e com bastante experiência nos temas que vão abordar, não é? A mim preocupa-me é a organização interna do MENAC. E porquê é que eu digo isto? Porque esta organização está muito centrada numa pessoa e não num objetivo concreto e objetivo. Ou seja, é muito bom haver estes protocolos e haver estas dinâmicas, mas também tem que existir iniciativas de parte a parte, não é? E eu vejo com alguma reserva, depois desse trabalho estar todo feito, que seja dimensionado ou que seja aproveitado de forma a que tenha o efeito que deve ter, não é? Portanto, vejo com alguma preocupação esse tipo de parceria, protocolo, penso que deveria estar mais bem definido.
Porque também temos este problema que penso que vai ser agora uma nova organização. O Ministério da Justiça está a tentar também reorganizar o MENAC. E não sei até que ponto todo este trabalho que tem sido feito depois não pode ser perdido, não é? E pronto, pode ser uma má influência, no sentido de tentar trabalhar essa transparência, essa integridade que é necessária. Portanto, esta é a minha preocupação. Não sei se precaveram no sentido de ver Não, é se. muito pertinente. Eu não sei, João, se Sim, sim, só para terminar, concluíste? sim, Sim, sim. só para terminar. Portanto, é esta a minha visão, porque tenho acompanhado também as duas entidades, portanto, o MENAC e a Entidade para a Transparência, que ontem, pelos vistos, não correu bem a sua função. Portanto, são entidades que foram criadas mais ou menos na mesma altura, com funções diferentes, é certo, mas que deviam trabalhar no sentido de monitorizar, de avaliar novas práticas. Não é só a educação nas escolas, não é só a educação própria, é mesmo também a organização interna. Se temos de querer alguma dimensão, essa dimensão tem que ser em conjunto e tem que ter, portanto, a opinião pública tem que perceber aquilo que se está a passar. Portanto, mais ou menos, a minha grande preocupação é mesmo a organização interna do MENAC e a forma como os protocolos são feitos e o vosso trabalho, pronto, que é válido, pode depois ser aproveitado por outras coisas que não seja os fins para que ele está a ser criado. Muito obrigado. Não, João, esta questão é uma questão muito importante, porque assim, é pública a posição da TI, já tivemos oportunidade em várias situações de o fazer, por escrito, até na própria consulta pública relativamente à estratégia, mas também, lembro-me, por exemplo, não este ano no festival, mas no outro, em que foi feita uma crítica muito clara, estando presencialmente até o MENAC, sobre o funcionamento. Portanto, é pública a posição da TI relativamente ao funcionamento do MENAC e da entidade para a transparência, embora, ou seja, situações diferentes, mas sobretudo a sua inoperância durante muito tempo e, no caso da entidade para a transparência, mesmo com a questão da base de dados, a sua opacidade e dificuldade enfim, de operacionalização, para além de outras questões, e no caso do MENAC, claramente, enfim, é pública e notória e clara a posição da TI relativamente àquilo que o MENAC é e aquilo que o MENAC deveria ter sido até aqui. Aqui não há dúvida. Daí que, digamos, esta também é pública, ou também é importante, e o Nuno fez essa abordagem, a ideia de que nós poderíamos ter uma posição que dizemos não cumpre o seu papel, etc., etc., e ficamos quietos, ou, e não foi essa a posição que tomámos, porque houve, digamos, essa abertura também da parte, neste caso até do secretário-geral do MENAP, ou que nos disse, veio ter connosco e disse, nós queríamos fazer bootcamps nas escolas, pronto, tinha visto a atividade da TI, ou a nossa abordagem foi, não, nós podemos cooperar se for para fazer coisas que sejam úteis e que de alguma forma sejam livres, sejam independentes. Por isso, esta comunidade de especialistas, e esse é um aspecto muito importante, são pessoas que foram convidadas pela TI. Esta reunião foi no MENAC, mas eu diria que o MENAC, há uma pessoa que é consultor do MENAC e que está no grupo, por acaso não falei, passei pelo nome e não falei, que é o Luís, mas eu diria que é independente do MENAC e é independente de poderes institucionais. Portanto, é um grupo de pessoas livre de emitir a sua opinião e as suas críticas e a sua construção. Aquilo que foi a nossa preocupação e que é a nossa preocupação, e nesse sentido vale a pena, é que esta comunidade, independentemente do MENAC, vamos imaginar que o MENAC acabava o mês que vem, esta comunidade é uma comunidade que vai produzir, e connosco tem documentos que vão ser úteis. Esta é a nossa lógica. Vão ser úteis para a sociedade, para o MENAC, se o MENAC tiver o papel que tem, se o quiser desempenhar, desempenha, mas nós não estamos a produzir documentos para o MENAC. Nós estamos a produzir documentos que são para a sociedade.
dentro daquilo que é a missão do MENAC, podem ser úteis. Se quiser aproveitar, aproveita. Se não quiser, claro que eu penso que quererá aproveitar no mínimo para publicitar. Mas, digamos, não são documentos para um uso interno do MENAC, são documentos digamos, públicos. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Porque, de facto, a posição de dizer o MENAC não funciona e, portanto, nós não queremos ter nada a ver com o MENAC, pode ser, quer dizer, era uma posição possível, mas não está muito no nosso espírito, sem prejuízo, obviamente, que este protocolo não pode lesar em nada, e isto está bem expresso no protocolo e nas ações que estão a ser desenvolvidas, não pode lesar em nada aquilo que é a independência da TI. Aliás, das ações, eu digo-vos muito, há uma coisa que eu penso que da nossa parte é talvez aquela ação que foi a pedido do MENAC, que é o boletim, não é? O boletim, eu diria que o boletim acrescenta muito pouco. No boletim, o que nós vamos colocar são informações e notas que já teríamos independentemente do protocolo e, portanto, não acrescenta nada. Por resto, eu acredito que acrescenta, não é? Acrescenta, não, digamos, não é nada, se quer, querendo utilizar e utilizando, mas acrescenta, sobretudo, para a sociedade e para a TI. Nos bootcamps, por exemplo, obviamente que nós desenhamos o bootcamp com as escolas e nós vamos escolher com as escolas como é que vai ser a sua estrutura e como é que vai, e o MENAC não tem aqui qualquer, digamos, papel de decisão ou de cercear. Portanto, isto acontecerá independentemente e sobretudo, nenhum condicionamento. Não é? Agora, relativamente àquilo que é o papel do MENAC, aquilo que deve ser, e aquilo que aí estamos perfeitamente de acordo, ou seja, isto não nos retira nenhuma lucidez. Penso que o MENAC aproveitará, mas se não aproveitar, quer dizer, nós vamos aproveitar de alguma forma para a sociedade e de alguma forma com uma análise crítica do protocolo, porque o protocolo não vai só funcionar do ponto de vista de será que a TI faz aquilo que se comprometeu ou não, mas vai também naturalmente funcionar na outra perspectiva, que é será que o MENAC aproveita o que estamos a fazer ou não? E isso é uma questão que, de qualquer maneira, os resultados, como digo, acho que é esta preocupação que é o seu valor é um pouco independente do MENAC aproveitar ou não. Porque nós vamos, primeiro, são feitos sem os recursos do MENAC, no sentido de que não há há um apoio do MENAC, naturalmente, mas não há um condicionamento, nem estão, por exemplo, na comunidade de especialistas, não estão a determinar presentes para, digamos, poder ouvir certas coisas e condicionar o diálogo. Devo-vos confessar que esta reunião foi presencialmente no MENAC, enfim, foi por sugestão e naturalmente que aceitámos com gosto, mas foi muito claro que esteve o Presidente do MENAC e eu, que estivemos a título de presença, portanto não foi possível, não houve, houve alguns comentários de intervenção, mas não houve, digamos, vai ser completamente independente do MENAC, vai ser o grupo a trabalhar e depois, enfim, o output seguirá. Portanto, João, digamos, não é pelo facto de haver este protocolo que nós não estamos precisamente como estávamos antes, numa perspectiva crítica relativamente àquilo que é preciso ser feito do ponto de vista das responsabilidades, quer do MENAC, quer da entidade para a transparência. Agora, nesta perspectiva de cooperação com os atores e de abordagem institucional e de mudança de valores que falava o Nuno, achámos que era uma oportunidade de fazermos o nosso papel para melhorar. Qualquer alteração que exista, eu acho que não compromete, por exemplo, a comunidade, não compromete o trabalho, pode comprometer o apoio do MENAC, mas eu acho que isto existirá independentemente do MENAC, apoiar ou não, né? A partir do momento em que está lançado e em que o grupo está a trabalhar. Não sei se tranquilizei, mas assim, é uma observação no ponto certeira que nós não estamos bem cientes de que estamos a colaborar, mas a nossa capacidade crítica é efetiva, não é? E está escrita. Está. João, sim. Obrigado pela explicação.
Só para completar, como é que vai ser financiado este projeto? Obrigado. Não, o protocolo tem associado um valor, não é? Portanto, é o MENAC. Agora, o que eu digo é que não, é o MENAC pagará. Agora, a questão é, por exemplo, a comunidade, ninguém vai receber nada, não é? Portanto, não há aqui qualquer interesse e, portanto, aquilo que for produzido e que seja o correspondente será sobretudo para os custos que a TI possa ter, não é? Mas eu diria, por exemplo, a comunidade é um bom exemplo, porque a partir do momento em que esta comunidade está a funcionar e estas pessoas estão motivadas para trabalhar e para fazer este trabalho, não há nada que vá parar o trabalho, porque as pessoas estão livres e voluntárias, estão independentes, ou seja, não estão a ser, digamos, representantes das suas instituições, sobretudo nos casos das públicas, e os outputs vão sair com a ajuda da TI e das pessoas da TI, isso não tenho dúvida nenhuma. Portanto, digamos, não é, a questão financeira não compromete. As escolas a mesma coisa, claro que nas escolas haverá deslocações às escolas, haverá da parte da equipa da TI. Não sei exatamente, isso ainda não está definido, como é que vão ser as colaborações, a partir das colaborações não serão pagas, não é? Mas pode haver necessidade e então teremos que fazer uma avaliação. Mas de facto é, digamos, digamos, é uma dinâmica que extravasa completamente aquilo que ou não está dependente do financiamento, embora obviamente que o financiamento, sobretudo para, digamos, uma TI que tem que ter sustentabilidade financeira, é importante, mas nós somos muito sensíveis à questão do financiamento e da independência. Obrigado. Não. Dos temas que foram colocados, há alguma questão que vos. Ou há questões que. Aqui o objetivo tem que ser aspectos em que seja possível, de facto, ter um output concreto, não é? Não é um tratado sobre, não é relativamente aos temas, houve alguma contratação pública, enfim, houve alguma. Eu reparem que na contratação pública, como há o think tank sobre a questão dos fundos europeus e da má utilização dos fundos, nós tentaremos, má ou boa, enfim, nós tentaremos não colidir com isso, embora algumas das pessoas que estão no think tank, a Procuradoria estão no grupo também, mas há alguma questão que queiram, alguma sugestão que quisessem fazer ou que também não é preciso, isto foi a seco, não é? Não estavam preparados, mas já sabem, qualquer sugestão vem sempre a tempo. Se ficarem a pensar agora em algo que vos pareça que é relevante, basta enviar um e-mail. Mas é importante ouvir-vos, portanto. Ana. Pronto, já que Aí, lançamos a Bernardo, ti, não muito sei boa qual tarde a primeira que todos. esteve. Ana, Ana. mas Ana. também serei muito sintética porque fiquei de facto muito agradada e foi extremamente relevante fazer este GADI desta forma para termos efetivamente noção e dissipar algumas dúvidas. Eu realmente saio daqui com a percepção que a TI continua a ter esse trabalho independente e o que me pareceu mais relevante enquanto potencial utilizadora da informação que venha a ser produzida são realmente os outputs, os guias que se pretende que venham a ser produzidos. E eu tenho muita expectativa que com esse manancial de pessoas técnicas, mas que também conhecem a realidade, que consigam trazer esta informação de uma forma simples, objetiva e desmistificando a ideia que nós nas instituições neste momento parece que está tudo a pensar na prevenção da corrupção numa ótica documental, e de assinar coisas e portanto será muito relevante esses outputs, independentemente de todo o conteúdo que venha a ser produzido além dessa parte. Claro que o outro trabalho com as crianças é cautelar o futuro, crianças e jovens é cautelar o futuro e portanto isto aqui demonstra que ao mesmo tempo temos de trabalhar a mudança de mentalidade e, portanto, vou acompanhar com muito entusiasmo o vosso desempenho, independentemente daquilo que seja o MENAC. Estou satisfeita que a TI continuará da mesma forma. Obrigada, Ana. Para nós é claro que é importante o estímulo e é importante, sobretudo, que conheçam e que nos façam chegar, nomeadamente, as vossas críticas, porque acho que as críticas são sempre úteis, não é?
Agora, sempre, sempre, mesmo quando não gostamos de as ouvir, e aqui não é o caso. Agora, de facto, eu acho que nós acreditamos todos, e quem esteve antes de nós também acreditava que é preciso mudar comportamentos, e para isso não há nada como utilizar. Eu penso que a comunidade é um bom exemplo e as escolas também, noutro âmbito, com os diretores das escolas, e portanto, com eles, com as escolas, mas é um bom exemplo de utilizar pessoas que são, que têm um know-how e que estão comprometidas com estas matérias para lhes pedir que colaborem connosco para fazer algo. O protocolo de MENAC obviamente que foi digamos, o leitmotiv. Eu acredito que também teve valor, no sentido em que as pessoas, todas elas, são um pouco otimistas como nós e acreditam que pode servir para alguma coisa, do ponto de vista do MENAC, porque se não acreditassem nem sequer tinham dito que sim, não é? Quando se punha a palavra MENAC. Mas não tenha qualquer dúvida que estas pessoas foram convidadas pela TI, e responderam à TI. E nas reuniões facilitadas pela Teresa, enfim, são espaços livres, isso foi dito, e nem as pessoas se sujeitariam a que não fossem, todas elas, qualquer uma delas. E isso eu acho que é o mais importante. Eu agradeço muito a vossa... Enfim, e também por isso é muito importante que os associados conheçam e saibam ajudar-nos a fazer melhor, nomeadamente com as críticas. E com os alertas, não é? Às vezes não são críticas, são alertas muito importantes. Obrigada. Bernardo. Nós estamos a ouvir, foi não? Estão a ouvir agora? Agora estamos. Ok, peço desculpa. Então, eu tenho algumas coisas aqui a acrescentar, principalmente este ciclo de iniciativas temáticas sobre riscos de corrupção e infrações conexas, na medida em que eu sou, estou neste momento na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, como na equipa da Transparência, em que temos algumas obrigações aqui. Tínhamos, aliás, temos trabalhado muito nesta implementação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção nas entidades do nosso universo. Temos feito bastantes apoios na elaboração dos planos, dos códigos de conduta, várias formações sobre o regime em si, sobre a integridade, entidades variedíssimas aqui na Presidência do Conselho de Ministros, e algo que tínhamos proposto aqui no âmbito do Open Government Partnership era fazer webinars, e aliás em conjunto com o MENAC e com a TI. E, portanto, aproveitar aqui esta sinergia, dado que são algo que também se comprometeram entre vocês, aproveitar para nos metermos um pouco aqui também no meio para nos desenvolvermos de alguma forma. Aquilo que eu tenho sentido, e era um pouco no seguimento do que eu vou dizer, é que todo este regime, toda a prevenção de corrupção em Portugal está a sofrer de uma burocratização imensa. Eu vi que tem obviamente aquela da possível conciliação entre os planos de prevenção de riscos de corrupção e antifraude, que é algo que é premente na administração neste momento, principalmente com o PRR. Nós estamos a ser esmagados por duplicações de declarações, duplicações de checklists, duplicações de planos e duplicações de relatórios, duplicações, triplicações, quadriplicações. Portanto, é combate à corrupção, a prevenção da corrupção pelo esmagamento burocrático em que já ninguém pensa no que é que está a fazer, não é? Temos que responder isto até ao dia 5, temos que fazer isto até ao dia 10, temos que entregar este papel, mais aquele papel. Já não há raciocínio e pensamento por trás das coisas. E muitos destes podcasts, destes seminários, destes webinars que possam vir a ser produzidos, e mesmo de documentos que possam ser feitos ou de instrumentos que possam ser produzidos no âmbito deste protocolo, devem ter em mente que têm que ir para além do papel, porque já não se consegue. Honestamente, isto está muito complicado para o nosso lado. Já é visto como uma chatice e não como uma oportunidade de introduzir mudanças culturais e de avanços a nível organizacional. E é um risco que se corre, que é as pessoas passarem a ignorar isto e já não ser algo novo, já ser só mais uma chatice na vida delas, algo que já não conseguem ver à frente. Portanto, temos que pensar um bocado no que andamos a fazer. Algo que aconteceu também e que teve na origem deste compromisso do Open Government Partnership do nosso lado foi que houve uma implementação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção antes do MENAC estar em funcionamento.
E, portanto, não havia indicações sobre nada, cada um implementou como quis. Depois, quem estava atrasado foi copiar quem já tinha feito, mas nada garantia que fossem bons planos. Então, temos planos imensos com teoria, sobre o Lean Management e ciclos de PDCA e com uma série de coisas que depois, na prática, ninguém lê aquilo. Não é? São planos de 70, 80, 200 páginas, alguns deles. O plano de Recuperar Portugal é uma bíblia. Ninguém lê aquilo que eles escrevem. É impossível. Portanto, há que terem atenção a isso. Passar isto para algum meio mais informático, alguma maneira de exercer isto de outra forma. E pronto, as minhas sugestões, tentar integrar estes planos saírem do papel e passarem para algo mais operacional, que fosse mais fácil de entender. Obrigado. Há duas questões muito importantes, aliás, uma também tocada pela Ana, que eu não dei nota. Relativamente à questão do Open Governance, não esquecemos, pelo contrário, enviaste um e-mail na qualidade, não de associado, mas na qualidade de secretaria, portanto, membro. Nem sei qual é o teu posto, o teu lugar é... Agora está tudo no ar, porque estamos em transição para a Secretaria-Geral do Governo. Portanto, neste momento sou coordenador do Núcleo Técnico Jurídico da Transparência. Mas são perto da presidência do Conselho de Ministros, não é? Sim. Então, no PCM. Pronto, mas recebemos um mail a que demos a maior atenção, dissemos que seria agora, em janeiro, por acaso em janeiro não foi, mas ou seja, o plano deste ano das iniciativas vai de facto, aliás, quando veio a proposta já estávamos com o MENAC, ainda pensámos associar, já não foi a tempo, mas a ideia portanto, isso não tenhas dúvida que os ciclos que vão ser desenvolvidos, pelo menos no segundo e no primeiro trimestre, vão ter em conta, vamos conversar, não será provavelmente comigo, será com o Jorge Máximo, porque é quem está com a Open Governance na direção, ou comigo, quem sabe, mas portanto, vamos aproveitar, porque aquilo, eu acho que o mais difícil é sempre ter pessoas motivadas para trabalhar sem ser a assinar com notas, não é? Ou seja, isso é sempre o mais difícil, é ter gente que gosta de trabalhar e quer, e portanto nós não iríamos desperdiçar esta oportunidade, e isso está em boa nota. Agora, essa questão da burocratização que a Ana também referiu, eu penso que é um perigo brutal. É um perigo brutal. E eu acho que até nós aí temos, é um perigo brutal, temos um papel muito importante. Porque a questão de fundo, sobretudo quando pensamos na sociedade, é uma questão de atitude, é uma questão de cultura. Não é? O combate à corrupção tem que ser uma questão de atitude e uma questão de cultura. Obviamente que as leis são muito importantes, obviamente que as regras, de alguma forma, standardizam comportamentos, enfim, não, ações que ajudam, ações mais transparentes e, portanto, menos lesivas, com menos apetência para a corrupção, mas todos sabemos que não é, as leis ajudam, são patamares essenciais, mas quando vamos depois para os procedimentos, temos que ter muito cuidado, porque a questão, eu faz-me recordar uma coisa que não é tão complicada como a luta contra a corrupção, mas que é muito semelhante, ou foi muito semelhante há muitos anos atrás e continua assim, que é a questão da qualidade, não é? É a questão da qualidade, não é? A qualidade passou daquilo que deveria ser uma atitude para um referencial de normas e de referências e de procedimentos e de impressos normalizados, etc., que a maioria no privado, enfim, há muito aquela questão de ser certificado pela norma e, portanto, isso já é um passo pelo mercado e depois a norma, eu digo no privado, pelo menos normas PMEs e sem querer, enfim, e em grandes empresas. É um conjunto de formalismos que nos dão um selo, não é? Mas mesmo nos públicos, muitas vezes, na qualidade muito visto, como tem que fazer os impressos, tem que fazer as normas, tem que fazer não sei o quê, se aquilo melhora efetivamente a qualidade do serviço prestado ou não, a gente não interessa. E este perigo da burocratização é real. É real. E não é fácil combatê-lo, não é? Porque mesmo a TI, por exemplo, por um lado, é óbvio que ficou muito satisfeita com o regulamento, não é? É óbvio também que a TI não tem capacidade nem faz parte das suas esferas de competência de atuar
do ponto de vista de, digamos, determinar ou ser capaz de determinar o andamento dos processos. Agora, as instituições públicas que são responsáveis é que são muito responsáveis por esse tipo digamos, de atuação, e voltamos aqui ao MENAC, claramente, não é? E à questão do João no início, não é? É que quando os responsáveis pelas instituições estão mais preocupados digamos, em defender a pele e assegurar que está tudo feito de acordo com a lei, do que a coisa efetivamente é feita, não há hipótese, não há lei que resista, não há. E, portanto, esta questão da burocratização e da ótica documental, que certamente aflige muito quem neste momento está com a vontade de cumprir, e tem que cumprir, mas cumprir um conjunto de regulamentos que, fazendo todo o sentido, correspondem a um conjunto de restrições adicionais e de custos, não é? E de custos, que eu acho que nem sequer está feito o diagnóstico. Eu acho que isto só se altera quando os responsáveis tiverem a noção desta atitude anticorrupção que vai para além das leis, ou, obviamente que se ancora nas leis, e isso é essencial, mas também nos comportamentos e nas atitudes, e portanto eu penso que é um bocadinho isso que nós buscamos, pelo menos espero, e pelo menos isso estará na nossa mente TI, quando falamos, por exemplo, da questão dos beneficiários, porque pensamos que há ali muita confusão burocrática de como é que é a definição, etc., ou quando falamos mesmo do portal, eu penso que forçosamente as respostas às dúvidas, quando conseguirmos dar respostas, porque acredito que os documentos, em alguns casos, não consigam dar respostas, têm que ser respostas que vão ao âmago da atitude e do comportamento, e não é preciso mais criar não sei quantos procedimentos para definir não sei o quê. Portanto, eu acho que essa questão, mas isso é muito difícil, é uma questão mesmo de cultura, não é? E de facto, como vocês sabem, mudar culturas é algo que requer tempo e exige um grande alinhamento. E, até aí tem o seu papel na sociedade, mas é fundamental que, nomeadamente, apontar o dedo quando isso não é feito, mas é muito difícil porque é sempre muito mais defensivo, não é? Para quem tem a responsabilidade de escudar-se com os impressos, com os procedimentos, não sei o quê, estão ali, são evidências, não é? São evidências que fez, evidências que não fez. Mas isto, como digo, é algo que, tal como na questão da qualidade, porque a certa altura já não se pensa em qualidade, só se pensa em referenciais, na corrupção, e os referenciais não são maus, não é? Não são maus, são referenciais. Eu sou muito sensível, acho que àquilo que dizem, compreendo perfeitamente, e acho que é uma preocupação que não é fácil lutarmos contra ela, mas temos que estar sempre a lutar, e o facto de falarem nisso é muito importante, porque nós não nos podemos esquecer disso. Por exemplo, a ideia de pôr privados também no grupo foi um bocadinho ter a percepção do outro lado. Mas não é só a questão dos privados, não é? Porque isto é uma questão de todos, é uma questão de públicos, de utilizadores. Portanto, eu acho que este é um dos principais perigos, que é criar aqui uma montanha de instrumentos e de procedimentos, que são todos eles têm razão de ser para evidenciar aquilo que está correto, mas que a certa altura esmagam o essencial e acabam por quem está no meio, como vocês diziam, já nem sabem o que é que está a fazer, está a preencher, está no processo do Kafka, lá no meio, não é? Enfim, mas portanto é muito boa nota essa. Eu não sei se o Manuel ou o Vítor têm algo a dizer, provavelmente não. Estão lá, se estiverem, estão sempre bem-vindos. Desculpem, também não tinha as horas, mas Margarida, posso só dizer uma coisa? claro, Nuno, Olá. podes e deves. É só confirmar aqui o que o Bernardo disse, porque de facto, quem tem experiência na prática, na implementação, enfim, toda esta legislação, e nomeadamente o RGPC, de facto isto, enfim, está num nível de burocratização enfim, uma espécie de tick in the box e checklist, uma mistura de greenwashing, enfim, acho que mesmo vários conceitos à mistura. Sem querer, obviamente,
enfim, não é por mal, os dirigentes, e eu lido com alguns e sei que também enfrentam as suas próprias dificuldades, nomeadamente na administração pública, que é o que eu conheço, enfim, que é o que eu conheço bem, ou pelo menos melhor. Um, e, e de facto, e eu acho que isso, na minha perspectiva, eu acho que isso vai ser, pelo menos vou ter sempre isso presente nas recomendações que eventualmente venham a passar, pelo menos por mim, ou pelo menos e que eu possa, obviamente, também Sim, sim. propor, e também pelo aquilo que as outras pessoas propuserem. Aliás, já comecei neste próprio subgrupo, já comecei, inclusivamente, a dizer que temos que arranjar aqui uma metodologia, porque isto é assim, de... Claro que muitos dos relatórios internacionais têm as lições aprendidas e depois têm as recomendações. Pronto, uma coisa mais limpinha. Nós não sei se vamos conseguir fazer isso, porque as lições aprendidas, há uma falta de evidências, há uma falta de dados que existe e de acesso aos dados. Às vezes não é falta de dados, é de acesso aos dados. Enfim, que dificulta muito um aprofundamento, enfim, até da reflexão e do debate por parte dos atores interessados, não é? E criar aqui algumas assimetrias ao nível da informação. Aliás, e como diz como costuma dizer o Luís de Sousa, e bem, e depois não se admirem que se estudem essencialmente as percepções, não é? Porque depois Claro. temos acesso aos dados, enfim, apesar das percepções também obviamente, também serem dados, mas não são todos os dados ehm, enfim, que se desejaria, que se tivesse acesso. E, portanto, só para dizer que, de facto, pela minha parte, enfim, a questão que o Bernardo suscitou é muito presente. Aliás, eu tenho-a sempre muito presente, porque conheço, enfim, sei como é que as coisas estão a ser implementadas. Isto faz-me lembrar um bocado, enfim, a administração pública já tem grandes diplomas que atravessa quase todas as entidades públicas, e o RGPC pode ser um bocado mutatis mutandis equiparado àquilo que é o CIADAP, não é? O CIADAP também é outro daqueles monstros que ainda hoje os dirigentes e a maior parte das pessoas não sabem implementar o CIADAP, não sabem gerir o CIADAP, portanto não sabem incorporar o CIADAP na gestão pública, neste caso. Ora, o que eu acho é que está a acontecer exatamente o mesmo. E o CIADAP, enfim, já tem 20 anos, não é? Que é o facto de o RGPC precisa de ser incorporado na gestão pública. E não o contrário. Neste momento, o que se está é a gerir o RGPC. Está-se um bocado a gerir, se é que se pode dizer isso. E por isso, eu acho que essa vai ser uma preocupação, pelo menos acho que vai ser do grupo, mas obviamente nem todas as pessoas têm esta experiência, ainda para mais há pessoas do privado, do setor privado, mas eu penso que não deve também fugir muito, Não, 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 não. não deve ser muito diferente. Por isso, e depois há muitas falhas, só para dar é a questão dos riscos, né? Nós olhamos para o guia, por exemplo, da agência francesa anticorrupção. O guia tem 3 pilares: compromisso, compromisso das lideranças, e não é só da liderança de topo, é das lideranças todas, não é? Aqui não. Aqui parece que se está, primeiro era para a direção de topo e agora já é para o responsável por cumprimento normativo. Eu quero ver como é que na prática, como é que o MENAC vai abordar isto, porque está-se a dirigir muito para o responsável por cumprimento normativo, e eu quero, na prática, como é que isso vai acontecer? Se vai ser, no fundo, aqui o bode expiatório de eventuais incumprimentos, ou pelo menos. Pronto. E a segunda é o mapeamento dos riscos. E o terceiro é a gestão dos riscos, porque os riscos todas as entidades têm e precisam de ser geridos. Não é só mapear, é gerir os riscos. Os riscos têm que ser geridos, não é? Tal como o desempenho tem que ser gerido no CIADA, não é? Portanto, e isto falha completamente. Neste momento o que se está, os compromissos são compromissos muito, enfim, muito retóricos. Aliás, basta dizer, e há até incongruências, por exemplo, não é possível ter uma instituição que não tenha uma política zero de tolerância zero à corrupção e a todo o fenómeno corruptivo. É impossível depois querer que as pessoas se denunciem. Porque se não é zero,
como é que as pessoas vão denunciar? Quer dizer, há aqui a ciência já trata um bocado destas questões e já há algumas evidências, não portuguesas, não há, mas há no estrangeiro. Mas pronto, mas há aqui depois umas incongruências que na prática, isto na teoria, os discursos são todos muito bonitos e as leis também podem ser muito bonitas, mas depois na prática, é como eu digo, isto tem que ser incorporado na gestão, não é? E depois as pessoas têm que ter formação, as formações, não, enfim, as formações que eu tenho visto, honestamente, também não são as melhores, porque é dizer o que é que está na lei, é dizer o que é que significa os conceitos que estão na lei, mas mas pronto, o que eu acho que é importante é como é que vamos implementar aquela lei, tendo em conta a cultura que existe, as lideranças que existem, as finalidades e os objetivos que existem e os riscos que existem. Portanto, é toda esta abordagem integral que falha redondamente. E, portanto, falha, é que, exemplo, eu próprio também, enfim, que dou formação e faço consultoria nesta área e também, quer dizer, não deixo, às vezes é pregar aos peixinhos, não é? É pregar aos peixes, para os peixes, mas na verdade, mas é esta abordagem integral que falha muitas vezes e por isso é que eu acho que pelo menos, não só da minha parte, mas pelo menos há esta preocupação de tentar que as coisas sejam o mais incorporadas a nível da gestão pública, porque é o que as pessoas também, enfim, as pessoas já têm um nível bastante elevado na administração pública, já não é a administração pública de há 20 anos ou de há 30 anos, não é? E o que as pessoas querem precisamente é implementar, incorporar, sensibilizar-se e saberem que não podem fazer certas coisas porque isso pode ser, há sinais de alertas, não é? Como, por exemplo, eu vejo nas entidades públicas, há pessoas a praticarem atos administrativos, entre aspas, mas na verdade são por telefone. Talvez. Claro, Quer então dizer, viu-se aquela consulta à ET, não é? À Entidade para a Transparência, quer dizer, ah, não é? Não, eu não sei Eu se gostava, podemos assim, eu não concordo. sei se posso, não sei se me estão a Vitor, ouvir. pode, claro que sim, Vitor. Eu peço desculpa de tenho estado a tentar ligar a câmara. Eu Não acho tem mal, que não é tem mal. Estamos a ver a fotografia a sorrir. uma certa falta de cortesia estar a falar Não, não, sem não. mostrar a cara. Já tentei aparecer aqui, mas a câmara apareceu de pernas para o ar, que não tinha grande piada. De maneira que, antes de mais, quero congratular-me com a Transparência Internacional Portugal por mais esta iniciativa. O meu setor é o setor da construção e do imobiliário, onde também há especialistas, mas não é anticorrupção, há especialistas em corrupção mesmo. Um setor muito atreto e que dá muito jeito para uma série de atividades relacionadas com o branqueamento de capitais, etc. Como engenheiro civil, gostava e membro da Transparência Internacional, vai para 5 anos, gostava de poder dar alguma colaboração. Essa é a explicação de ter decidido participar nesta reunião. Portanto, coloco-me à disposição, embora com algumas limitações de tempo, mas à disposição para, para colaborar especificamente nesta área, como digo, da construção e do imobiliário. E peço mais uma vez desculpa de não ter conseguido ligar a câmara e desejo sucesso à equipa e à comunidade dos especialistas em anticorrupção. Muito obrigado, Muito Vitor. obrigado. Nós agradecemos muito. Aliás, é sempre difícil, como digo, dar de si, dar disponibilidade de si para colaborar, eu acho que é sempre o mais útil e o mais importante, e a dificuldade está em nós em saber aproveitar da melhor forma essa oferta que é o mais precioso. Sou associado número 11, 11, 1154, 1154, 1154, se 1154. quiser tomar nota, tem Não, lá, sem tem lá os dúvida. meus contactos, com certeza,
Está bem, não, Portanto, eu aliás já estive com o Vítor e sei exatamente, ou seja, num outro GADI, em que mostrou disponibilidade e acredito que às vezes a dificuldade é que como temos que gerir as urgências e temos a nossa vida, não é, também, não é fácil aproveitar, mas vamos ver se conseguimos ter essa sabedoria para aproveitar. Eu gostava só de dizer, e antes de dar a palavra ao Manuel Costa, só em relação ao que disse o Nuno, há uma coisa muito importante que eu acho. Eu acho que esta comunidade, nomeadamente no tema, por exemplo, do papel do responsável pelo cumprimento normativo das entidades abrangidas pela RGPC, pode dar uma ajuda muito grande a explicar quem são os responsáveis e que os responsáveis não podem ser os peões de Brexit, não é? Eu não quero antecipar aquilo que o grupo vai dizer, mas o que eu quero dizer é que, numa perspectiva de atitude anticorrupção, a questão das lideranças é fundamental e, portanto, os responsáveis têm que ser mesmo responsáveis, não é? Porque se não assumimos os responsáveis como as lideranças, mas apenas aquele que está no local, não estamos a fazer o nosso papel. E, portanto, a mim é inquestionável que vamos conseguir dar esse tom, a comunidade vai conseguir naquilo que vai sair de alguns dos temas e de alguns dos documentos. Manuel Costa. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir e a ver, agora estamos a Ok. ouvir e a ver. Eu faço minhas as palavras do Vítor, portanto estou disposto a colaborar no que vocês acharem que é possível. Sou agrónomo, ah, fiz inclusivamente neste negócio de, de transformar solos rústicos em urbanos, portanto eu fiz a reserva agrícola do Algarve, de Lolé, de Castro Daire, enfim, de maneira que tal como a droga, é um campo muito fértil em corrupção, e eu conheço a corrupção na ótica do utilizador, portanto, sendo vítima dela, não é? Ah, Portanto, é claro que a minha formação, estou a trabalhar nela, estou neste momento a ler a Ética do Aristóteles, não é? Mas ainda tenho 2000 anos, 2500 anos para percorrer até aos assuntos que os meus amigos estiveram a tratar, não é? Portanto, Mas está muito à concordo. frente de quem ainda nem sequer leu, não é? Portanto, está muito à frente. Já está lançado. Sou um bocado primitivo em termos de arte também, Não, ainda estou nesse patamar já ainda está lançado, helénico. já começou, está muito à frente. Agora, 2000 Obrigado. anos atrás, está muito à frente. Muito obrigada. E eu acho que nós vamos mesmo aproveitar, eu estava aqui a pensar, até mesmo num sistema de uma tertúlia ou algo, temos que vos pedir para que, enfim, para que nos falem daquilo que é a vossa experiência, a vossa sabedoria, e essa é, por exemplo, uma forma de começar. Eu só vos posso agradecer a vossa disponibilidade para estar e, sobretudo, também a vossa participação na TI enquanto associados, porque a TI depende dos associados e da crença, não é, que todos temos em que conseguimos contribuir para esta luta. Muito obrigado. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, se não, agradeço-vos muito, bem-ajam e vamos continuar nesta luta e não esquecemos estas duas contributos de colaboração. Obrigada a Bem, todos. obrigado. Boa noite. João, Obrigado. já sabemos também que colaboras sempre que for preciso, Claro que não é, sim, João? sim. Houver essa Obrigada. necessidade. Muito obrigado. Mesmo. Obrigada. Boa noite. Até à Obrigada, próxima. João. Obrigada, Obrigado. Manuel. Boa Obrigada, noite. Nuno. Obrigado. Deus. Obrigado. Aprendi muito. Bem-ajam. Deus.